Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Essa é uma perguntinha básica, né, do conhecimento espírita. Eu acho que dá pano para manga essa pergunta, porque a gente vai trabalhar aí a lei de progresso. E a gente vai entender que a doutrina espírita ela é diferente de outras religiões por causa disso, por causa dessa resposta. Olha a resposta que os espíritos dão. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, os espíritos, ou seja, nós, nos melhoramos. Como nós falamos ontem, né? Como nós falamos ontem, no estudo do Livro dos Médiuns, se você não dá um passo na direção da sua reforma íntima, nada acontece. Então, não pense você que basta só viver. Não basta só viver. Você tem que trabalhar dentro de si com seriedade, ou não. Né? A gente até falou ontem sobre o AAA, que foi uma coisa maravilhosa. A história da pessoa que inventou o AAA, você vê a intervenção espiritual, né? Muito bonito. E o lema do AAA já gerou várias outras, não sei como é que dá o nome, associações. Narcóticos Anônimos, Mulheres que Amam Demais Anônimo, que muita gente não conhece, né? Mas ficou muito famoso numa novela que quem fazia o papel era a Júlia Gan. Não sei se vocês lembram disso. Eu sou noveleiro. Ela era uma mulher que amava demais. Ela entrou para Mulheres que Amam Demais. E eu tive uma amiga, um colega de trabalho, que ela teve que ir para poder vencer a sujeição que ela tinha do cidadão. Então, a coisa. E qual é o lema? O lema é sempre o mesmo. Só por hoje eu não vou beber, só por hoje eu não vou fazer, só por hoje eu não vou pensar. E isso funciona, porque você abstrai o resto. Você foca no hoje, no agora. Hoje eu me recuso a beber ou a me drogar ou qualquer outra coisa. E o que eu estou falando isso? Porque isso está diretamente ligado ao que a gente acabou de ler. Quando o indivíduo faz isso, ele progride. E aí eles vão falar da necessidade, lá no AAA, eles vão falar da necessidade de você ter uma fé, uma espiritualidade. Não uma espiritualidade para você dizer quem vai para o céu e quem não vai. Não uma religião para você ficar rico ou para você casar e ter carro e morar na Barra da Tijuca. Não é nada disso. É espiritualidade, uma religião que te complemente enquanto indivíduo. Eles vão falar isso lá, no AAA. Por quê? Porque eles percebem que há essa necessidade do indivíduo ir em direção a Deus, independente do nome. Há essa necessidade do grande Pai, de você, dessa entrega ao Pai. E essa busca tem que ser sua, não pode ser minha. A minha busca é minha, a sua é sua. Por quê? Porque a lei de progresso é individual. A gente progride através do contato social, eles vão dizer no Livro dos Espíritos. E a sociologia diz o mesmo. O homem evoluiu através do contato social. Nós, e vocês vão entender isso perfeitamente,
aqui tem várias mães, o homem é um animal que não consegue sobreviver só. Pega a criancinha e deixa ela no mato, na natureza. Ela não sobrevive. O ser humano, ele é completamente indefeso. Ele, quando nasce, e ele demora anos, ao contrário de outras espécies, ele demora anos para poder ser independente. Então, isso não é à toa. Por quê? Porque nós temos que ter o contato social. Nós somos obrigados, para sobreviver, enquanto espécie, do outro. E vai ser o outro que vai nos ensinar o quê? O grupo social vai nos ensinar o quê? A falar. Os costumes. No caso do homem primitivo, a sobreviver. Então a gente vem engatinhando dentro de um processo que precisa do social, de outras pessoas, pai, mãe, mas o aperfeiçoamento é pessoal. Então é coletivo, é ombro a ombro. Só coletivamente as sociedades se melhoram. Só quando elas pensam coletivamente. Isso tem nome, chama-se amor. Quando você não pensa coletivamente, isso tem nome, é egoísmo. Então você tem duas forças no universo. União, que é o amor, que é a fraternidade, e o isolamento, que é o egocentrismo, que é o egoísmo. O problema do egoísmo é que ele cria uma ilusão de que a gente se basta e a gente não se basta. Ué, mas para evoluir tem que evoluir sozinho. Sim, mas através do contato social. Quem é que evolui? Quem mais contribui. É a lei de amor. Então, quando a gente fala assim, a gente tem referências, né? Quem são nossas referências? Francisco de Assis contribuiu, trouxe uma nova visão do evangelho naquela época. Reformulou o evangelho para milhões, milhares de pessoas. Outro nome, Antônio de Pádua, Santo Antônio, a mesma coisa. Pregou bem, curou. Franciscano de Xavier, 70 anos servindo a humanidade. Mahatma Gandhi, idem. E por aí vai. Os grandes nomes que a gente tem, Jesus, né, gente? Todos eles são grandes, não porque a gente quer que seja grande. São grandes porque serviram. Então, é através do seu esforço que você se melhora. Mas esse esforço é um esforço que culmina na ida em direção ao outro. Alguma coisa, gente, vocês queiram falar sobre esse item? Nada? Tarcisão? Tarciso tem sempre Boa uma noite a palavra? todos. Eu cheguei Boa noite. agora, está no índice 114, é isso? E isso. Ah, tá. Eu não tenho, o que você falou já está bem dito. Então vamos para o 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. Isso filosoficamente, gente, parece a gente que já está dentro da doutrina sabe muito bem qual é a resposta. Mas se você olhar, por exemplo, para o Ocidente, para a teologia ocidental, não que eles preguem isso, mas existem ideias de pré-determinação. Né? Algumas igrejas elas vão falar, as igrejas calvinistas, elas vão falar do pré-determinismo, que a pessoa já nasce escolhida.
Aí, como é que sabe quem é escolhido e quem não é? Dizia Calvino. O lucro. Se você é próspero, é sinal de que Deus está dizendo que você é escolhido. Você nasceu escolhido, ó. E se você não for escolhido, já era. Inferno. É uma das filosofias que tem por aí, que geraram a construção do pensamento americano baseado no lucro. Mas isso é história. Na Índia também, Mas que a né? Tem gente... aquelas castas, Oi? né? Na Índia também, né? Tem aquelas castas, né? Não, castas na Índia... É. Esse é aquele negócio, uns que têm dinheiro e Entendi. aqueles que não têm. É diferente. Não, é a mesma coisa. Entendi, é isso mesmo. Porque lá eles ainda misturam aquela casta desfavorecida e acabou, não pode sair dali. É diferente, mas é por aí. Tem a noção de um determinismo, né? De um determinismo que engessa a pessoa. Mas no caso aqui nosso, ele é mais assim, ele é mais antifraterno. Não sei, tudo é antifraterno, né? Porque ele condena o outro. Então, por exemplo, os negros, você olhar, onde é o local dos negros nessa visão? O inferno. E qualquer crença negra, inferno. E isso contamina a gente até hoje. Isso é muito... A gente nem sabe de onde vem isso, mas vem dessas visões aí. Então, quando a doutrina espírita chega e diz... Kardec pergunta, entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Vamos ler a resposta e a gente vê como isso, filosoficamente, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber. Tábula rasa. Zero. A cada um deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente, né, à perfeição, um dia. Pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Sem mescla é pura. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam se afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, o item 115 decorre do 114. Os espíritos estão mostrando a clareza da sua visão. Ora, se eu me melhoro, se sou eu que me melhoro, é lógico que eu tenho o quê? Que escolher que caminho que eu vou seguir. Mas é lógico que os espíritos simples e ignorantes vão demorar muito para poder escolher com qualidade. Isso é óbvio, né? Mas você vai ter, por exemplo, planetas que começam, digamos assim, tá, gente? Hipoteticamente, planetas que podem começar. Isso é uma hipótese, não é uma certeza. Isso está no livro Cartas de uma Morta, da mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus. Ela que fala isso lá. Ela diz que Marte
e Terra teriam começado mais ou menos da mesma, mas que eles evoluíram mais rápido. Não sei se Marte teria tido vida ou não. Há quem diga que já teve, e por ter evoluído mais rápido, eles, enfim, não importa. Mas pegando a ideia, não se atendo ao local, mas pegando a ideia que Maria João de Deus está nos dizendo, que bate com isso aqui. Imagine a possibilidade de dois planetas com seres humanos do mesmo nível, duas coletividades. E através das suas escolhas, um planeta, enquanto coletividade, evoluiu mais rápido. É o que eles estão dizendo aqui nessa resposta. Isso é possível. Então, não existe essa coisa assim, todos nós aqui estamos estudando, temos a mesma idade. Eu estou vendo um brilho aqui na minha boca, e é o aparelho. Eu falei, ué, tem um troço saindo da minha boca? Desculpa, gente. O brilho na minha boca é o meu aparelho. Eu estou ouvindo, eu estou olhando. Eu estou olhando eu falar. Eu estou vendo um negócio na minha boca. Mas é o meu aparelho. É o meu aparelho, desculpa. Isso me desconcentrou. Então, as sociedades, dependendo das escolhas daqueles seres humanos que a habitam, são diferenciadas. E isso a gente vê na história. O problema é que a gente é muito fatalista. A gente acha assim, não, se tal lugar é assim, foi porque Deus quis assim. E aí você não pensa assim, não, aquele grupo lá fez escolhas diferentes daquele grupo cá, enquanto coletividade. Claro que tem uma série de outras questões envolvidas. Claro que sim, eu estou falando assim só para ilustrar, tá, gente? É só para ilustrar. Mas, em tese, você vai ter que coletividades formam diferenciações. E isso vai dar o quê? Um peso na responsabilidade pessoal perante o coletivo. Por isso, você vai ter, por exemplo, casas espíritas diferentes. Casas espíritas maravilhosas, né? A gente que você teve uma época que a dona Maria José ficou doente e ela dividiu as palestras dela comigo e com o Luiz Antônio. Foi uma época muito interessante para mim, uma série de fatores estavam acontecendo e foi a época que eu mais fiz palestra na minha vida. Depois é que eu percebi que foi a espiritualidade me ajudando no momento complicado. E coincidências, né? E foi a época que eu mais fiz palestra. Fazia palestra. A dona Maria José faz muita palestra, gente. Vocês não tinham. Pelo menos fazia. Mas era muito. Chegou um momento que eu não estava aguentando. Só que isso me levou a conhecer várias casas espíritas, que depois que ela voltou, ela retomou. Né? A gente. Ainda bem que dividiu com o Luiz Antônio, porque sozinho eu não aguentaria. E ela fazia tudo sozinha. Ou faz, não sei. Mas aí o que aconteceu? Eu conheci várias casas espíritas para fazer palestra. E aí o que eu percebi? Mesmo sendo um casca grossa de vibração, tinha casa espírita, gente, que eu chegava para falar, eu sentia todo o envolvimento, sabe? Assim, elevado. Aquilo fluía, que era uma beleza. Tinha casa espírita que tinha um peso. Era pesado. O raciocínio era mais difícil. Aí eu pergunto a vocês, por que isso acontece? Claro, pode ser, é claro que pode ser devido ao estado que eu possa estar naquele momento. Tudo bem. Isso é possível, sim. Anderson, pode ser também que não seja a casa espírita, mas pode ser você. Sim. Sim.
Só que eu não falei uma vez só. Então, eu pude fazer a diferença. E uma casa espírita especificamente, eu confirmei, com Márcio Godinho e com Luiz Antônio. Eles tiveram a mesma impressão, e eles são médios mais ostensivos. Eu comentando, que eu falo demais, né? Você já sabe. Eles não falam, eles são pessoas super discretas, super... Mas eu comentando, eles acabaram, assim, foram reticentes, mas confirmaram. Por que isso acontece, gente? Ou será que é por causa do ambiente, não as pessoas que vão para ali? Exato. É o que eu estou querendo falar quando eu falei de planetas evoluírem, não necessariamente no mesmo tempo. Nós, com nossas escolhas, construímos o meio social. Não só o íntimo, mas também coletivamente. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas não sou eu que estou dizendo, não. Eles estão nos dizendo aqui, ó. Vou repetir. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. É disso que a gente está comentando. Não pensa você que todos nós aqui, ou todos nós desse bairro, vamos chegar a um nível de não precisar reencarnar em mundos materiais ao mesmo tempo, não. Mesmo que a gente tenha, não sei, né? Digamos por hipótese, que a gente tenha mais ou menos a mesma idade espiritual, de origem. E isso é que complica quando a gente vai tentar entender a questão das escolhas. Porque a gente, não é porque a gente é espírita que a gente é mais evoluído ou mais velho. Em primeiro mão, tem gente até que diz, já vi gente dizer, não, porque nossos irmãozinhos inferiores, gente, que isso? Não se iluda, crença não define evolução, nem maturidade. São escolhas, afinidades, necessidades. Uma série de questões que vão levando as pessoas a um caminho ou outro. Não necessariamente ser mais evoluído. Uma vez, uma pessoa muito séria, que fazia desdobramento, ela teve o contato com uma entidade muito evoluída e, para os experimentos em São Paulo, ele, com essa entidade fora do corpo, a entidade, que é uma entidade assim muito, muito evoluída, muito, muito evoluída, mas muito mesmo. Ela tirou do corpo e mostrou para ele o indivíduo, o ser humano encarnado, mais evoluído em São Paulo, a cidade de São Paulo, nos seus 10, 12 milhões de habitantes. Ele tirou essa pessoa do corpo, era o indivíduo mais evoluído espiritualmente de São Paulo. Não era espírita, tá? Era uma mulher. Nem ela sabe disso. Eu até ler aquilo, nunca nem tinha parado para pensar nisso, né? Pelas experiências, pela vivência, a pessoa mais espiritualizada de 10 milhões de habitantes. Entre 10 milhões de habitantes. E o que sabe que envergonha, às vezes, é que a pessoa... Não é o caso, não sei, não deu detalhes. Estamos só especulando. Só foi isso, não contou mais nada. Sei que era uma mulher e era em São Paulo. Mas mais nada. Às vezes a pessoa não tem religião.
É vergonhoso, né? Mas lembrem-se que Jesus já tinha falado disso. Não é, Rui? Jesus falou assim: eu não vim para os sãos. Jesus disse que não veio para os sãos. Jesus veio para os doentes. Então, lembre-se que Jesus já tinha falado disso, de alguma forma. Ou, pelo menos, estamos usando isso para lembrar disso. Mas, vejam bem, existem espíritos muito evoluídos no meio de nós. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele é discreto. Ele não aparece. Ele trabalha de forma oculta. Existe uma barraca. A barraca. Todo mundo está debaixo da barraca, mas ninguém enxerga o pau da barraca. É mais ou menos nesse sentido. O pau da barraca, que segura a barraca, ou que mantém a barraca até poder construir a obra, muitas vezes ela fica escondida. Ela trabalha em silêncio. Deus sustenta tudo, mantém tudo. Como diz Paulo, nele nos movemos e respiramos. Paulo, o apóstolo, na Bíblia fala. E nós não o percebemos. Ele sustenta tudo. Nós pensamos, é porque Deus o permite, Deus sustenta. Tudo. Está para além de tudo que nós pudermos imaginar. E a gente não o percebe. Então, quanto mais evoluído é o espírito, menos ele se manifesta. E aí tem uma lei, né? Eu estou falando muito, gente. Fale alguma coisa aí. Cecília já está até dormindo. É o Boa frio. noite. Você gosta de implicar comigo. Não, meu filho, não estou dormindo, não. Mas é que você está falando coisas tão bonitas que eu gosto de aprender. Aí eu fico embevecida te ouvindo. Olha lá o fundo do Rui lá. Ó. Que beleza. Um dia eu vou lá. Um dia vamos lá, Rui. Queria que fosse nessa vida, mas está difícil. Gente fina é outra coisa. É verdade. Então, gente, não murmurem mais, seus murmuradores. Nascer no Rio de Janeiro foi à toa, não. Aprendam as lições. Quem sabe na próxima vocês não vão lá para um planeta mais tchan. Tchan, 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 tchan. A primeira faz tchan. A segunda faz tchum. Eu já peço desde hoje para voltar para cá. Eu também. Quero voltar para o Rio. Adoro o calor. Eu gosto disso aqui, eu amo isso aqui. Eu também adoro. Adoro o jeito que esse povo vota, adoro o calor, adoro o mosquito, adoro o ônibus cheio. Madureira, Passarela do Império. Não viu nada, inocente. Adoro aqui a esquina, quando faz barulho a madrugada toda, eu não durmo. Adoro. A gente reclama muito, mas isso aqui é muito bom. Tirando umas coisas que tem por aí, mas não dá para... Esse pessoal, aqueles bairros lá americanos tranquilos, não, eu gosto disso aqui mesmo. 25 graus, Aquelas tranquilo. casas sem muro. Casa sem muro. Gosto, Isso é pra... Gosto desse povo. Teve um Natal que eu fui cair na asneira de atravessar para o outro lado, passei 2 horas no meio da passarela, aquela passarela do Império. Nem ia para lá, nem ia para cá. Isso aí deve ter em outros lugares também. E aí ele diz assim,
os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. E é verdade, a evolução humana, gente, ela foi um constante desafio. Tem um desenho animado bem interessante que vai ter até a parte 2 agora. Acho que já está até anunciando, se já não estiver passando. Os Croods. Já viram? Um desenho que é uma família Já vi os dois, os dois. de Homem das Cavernas. O primeiro é melhor do que o segundo. O segundo é bom, Eu já mas vi não o é segundo também, eu já vi o segundo. mas não é tão bom quanto o primeiro. Mas acho que vai ter um outro. Vai ter um Deve terceiro. ter. Não, o Deu a primeiro é impressão melhor. de que o primeiro é muito melhor. Geralmente, filme, o primeiro sempre é melhor. Mas ali, nos Croods, no primeiro, é um desenho animado, eu já passei até em sala de aula. Ali mostra uma coisa. Vem um rapaz, um jovem, que tira eles dali, mostrando que aquele local para eles não era bom. Porque eles não queriam sair de dentro da caverna. Então, ali, alegoricamente, está contando a alegoria da caverna, em que uma pessoa mais madura vai tentar levar para as pessoas um conhecimento melhor que tire elas dali. É o contato social. O espírito mais Isso é amadurecido, interessante. o espírito mais amadurecido, para crescer, precisa ajudar o menos amadurecido. Por isso que a Ivone falou sabiamente, né, que o nosso lugar, enquanto conhecedores da doutrina espírita, é aqui mesmo. Porque Jesus veio para os que precisam de remédio, de médico. E se nós, que conhecemos a doutrina espírita, e erramos com o nome de Jesus em outras vidas, queremos resgatar esses débitos, socorrendo, com muita humildade, aqueles que cometem hoje os mesmos erros que nós cometemos aí ao longo do caminho, né, Rui? É isso? Eu acho interessante que no São meio muitos. deles, Exatamente. no meio daquela família, há um espírito, né, um ser vivente naquela família que é muito impulsivo e é muito curioso. E é através dela que começa, que ela que encontra esse rapaz, né? Porque o rapaz aparece, ele leva ela, mas se não fosse a curiosidade dela, porque ela fugia, ela fala, não é possível, tem que viver só nesse escuro. Porque eles se amontoavam, é interessante aquilo ali. Exatamente isso. E é o contato social. Então, às vezes, a gente tem pessoas da nossa família que a gente não suporta, assim. Não é que não suporte, mas chega momentos que você fica, né? Não aguenta, né? Você se desespera. Tal é A inconveniência do sujeito. Exatamente. E ali é difícil a gente entender que nós somos o remédio para aquela pessoa de algum nível. Claro que não temos remédio não em termos de curar o outro, mas de ser, de alguma forma, um modelo melhor para aquela mente. Para ela sair, que a gente tende, o murmúrio aqui, né, que ele fala, a gente pode também interpretar como uma tendência que a gente tem a ficar ruminando dramas emocionais que a gente cai. Né? Não sei se vocês lembram de alguma coisa daquele seminário sobre mágoas e ressentimentos que a gente fez, mas a gente falou muito sobre essa questão de como nós, ao longo das vidas, perdemos tempo presos a memórias de erros que nos cometeram e que nós cometemos. Então, erros que me fizeram, eu sou a vítima. Erros que eu fiz, eu sou o culpado. E aí, entre a vitimização e a culpa, que leva a baixa autoestima, que leva a obsessão, a gente fica preso e fica repetindo
encarnações, até mesmo a vida, a nossa vida, muitas vezes, ela não desloca, ela fica repetindo. E aí você, quando chega aos 40 anos, 40, 42, alguns mais tarde, 50, 60, outros mais cedo, depende de cada indivíduo, você entra em crise, muitas vezes existencial, quando percebe que sua vida não... Mas perceba bem, mesmo essa crise não leva a lugar nenhum se você não tomar algum tipo de caminho. E o que é pior, isso pode se repetir na próxima vida. Porque o problema não é externo, não é o mundo, somos nós. Então, a doutrina espírita, ela de alguma forma, a gente ia fazer um estudo agora, né? Seria no final de junho, seria o estudo especial de junho, mas infelizmente eu não pude, porque eu estou preso. Abri uma concessão agora para hoje, mas eu estou preso a negócio de lançar nota. Estou preso. Por isso que eu não tenho dado os estudos, mas hoje eu tive que vir. Mas seria sobre o desapego. Trabalhando... A gente vai trabalhar isso, se Deus quiser. Talvez em julho ou agosto. Que é trabalhando a doutrina espírita, o conhecimento espírita e a ciência psicológica do budismo, para a gente trabalhar essa noção de desapego, que tem a ver com isso aqui, o murmúrio. O murmúrio, a gente fica ali circulando, sabe? No livro Dramas de Obsessão, Amanda, você está aí? O conhecimento espírita e a ciência psicológica do budismo. Tá dando eco, está repetindo. Isso aqui, isso que eu queria ver. Eu chamei a Amanda para isso. Era para alguém entrar lá no... Não, era para alguém entrar no YouTube para ver, porque a gente está ao vivo. Uhum. E acabei, sem querer aqui, quando eu falei, você entrou o YouTube aqui, né? E tem a... Já estou vendo aqui, tem a... Que bom, fiquei muito feliz agora, gente. A Cristina. Tudo bem, Cristina? Cristina está assistindo a gente e ela fez até um comentário aqui, vou ler para vocês. Boa noite a todos, vamos para Andersonlândia. Se for a Cristina lá do Evangelho, está fazendo aniversário hoje. Vamos dar os parabéns para ela. Vê lá no YouTube, eu não sei se é. Cristina França. Ela falou, lembro bastante do seminário Mágoas e Ressentimentos. Vasto material para reflexão e aprendizado. Material que a doutrina espírita, né, traz para a gente. Eu ia te pedir isso, mas acabou que entrou aqui sem querer a página que abriu e eu acabei olhando para ver se tem alguém, né, que a gente está falando. Então, vamos lá. E esse que você falou aí do apego é interessantíssimo, porque é um dos maiores males que o ser humano tem. É o apego. Ele está configurado em quase todos os nossos momentos na vida cotidiana. A gente está sempre apegado a alguma coisa, mesmo que a gente esconda achando que não. Não, a gente não às vezes nem esconde. A gente não sabe, até que surge a coisa. É isso aí. Tem isso, né? Você não sabe, você está ali fresquinho. Ai, sou muito evoluído. Até que a coisa vem, a coisa aparece. Aí tu fica apegado à coisa, né? E a gente tem que aprender a viver e sem possuir. Compartilhar, conviver, né? E usufruir sem aquela visão que corrompe, né?
E às vezes é às vezes, difícil. além de ser difícil, Anderson, a percepção disso é muito evidente, porque você, de repente, a tua vida dá uma guinada e você percebe que você não é dono de nada, de absolutamente nada. Eu já vi um caso, né, eu não precisa, em que Não? a pessoa estava numa situação assim de conforto, né, Nós estamos ao tranquilo, né? vivo, não esquece, tá? Não vou falar o nome de ninguém. Bem tranquilo, bem, né? E de repente ele sofreu um acidente. Essa pessoa sofreu um acidente e tudo aquilo que ele tinha não significou absolutamente nada porque ele ficou paraplégico. Então é uma coisa horrível, né? Então, Eu lembrei dos nossos filhos. exatamente. A André assiste o Instagram daquela menina. Ai, meu Deus, que era do Big Brother. Teve uma Da filha Juliette. agora. Juliette, Hein? não. A Juliette, não. Não, antigo. Aquela que Sim, era Nissei. a Grazi. Não, Grazi que era Massafera, Nissei. né? Era Nissei. Ela Eu casou, teve sei, uma eu filha sei, eu sei. e o filho dela é o Duda Nagli. Eu lembrei o nome do marido, não lembrei o nome da menina. E ela tem uma filha que é uma gracinha, a Chloe, eu acho. Tem uns 2, 3 anos, e a André fica assistindo as coisinhas. Sabrina Sato. Sabrina Sabrina Sato, Sato. exatamente isso. E ela tem um Instagram e a André se amarra vendo aquela menina. Hoje eu estou corrigindo e estou vendo aquele vídeo lá embaixo, né? Quando o vídeo tocou pela 20ª vez, eu falei, Andréia, deixa eu ver esse vídeo aí. Porque 20 vezes, gente. E é uma gracinha, menina, é uma gracinha. Só que tem uma coisa, né, gente? A gente que teve filho, passa, né? Essa fase, passa. E daqui a pouco eles estão com a vida deles. E você não pode fazer nada, você pode opinar. Você pode opinar. Filho, sobrinho, você pode opinar. Olha, você não tem o controle. Eles não são seus, eles não são nossos. É isso aí. Né? Então é bom quando a gente está com 2, 3 anos, que você brinca, né? E aí você vai para um monte de lugar. Eu ia para um monte de parque, que hoje eu passo. Né? Era uma desculpa, os filhos eram nossas desculpas, né? Para a gente ir para os lugares, né? Você direcionava o que eles tinham que fazer. Mas eu Agora levava eles não em parquinho. aceitam. Agora Não, agora não. A gente levava, todo mundo fazia isso. Você leva para um monte de festinha, parquinho, sei quê, não sei o quê, rural para criança. Depois que você sai daquele circuito que eles crescem, acabou. Acabou, isso aí. Talvez com neves, né? Ou com sobrinhos, né? Tem gente que tem sobrinhos, né? Que tem chance de ter sobrinho muito próximo, consegue manter isso. Mas o filho, daqui a pouco, é um homem, é uma mulher, é adulto. E você vai querer se meter na vida dos netos, levar esporro. Não é tão simples quanto parece. Não é? Não é tão simples. Não é à toa que muitas famílias você tem caso de gente que expulsa, que maltrata, que não quer aceitar que o outro é independente. É o desapego. Né? Conviver, mas sempre respeitando o indivíduo. Né? Por mais que você ame, né? A gente tem que aprender a deixar os filhos, né? Como diz Khalil Gibran, nossos filhos, não sei se é Khalil Gibran, acho que é, no Profeta, na obra dele, o Profeta. Seus filhos não são seus filhos. E isso a gente tem que aprender, né? A doutrina espírita nos diz isso, né? Nossos filhos, eles não estão conosco por acaso, há laços de afinidade, claro que sim, mas eles não são nossos. Nós somos um exemplo, partindo do princípio que fomos filhos também, né? E a gente sabe que nossos pais, muitas das vezes, a gente não obedecia de jeito nenhum. Por mais que eles falassem, a gente tinha o livre-arbítrio de dizer
eu vou fazer, e pronto, e fazia. Muitas vezes quebrava a cara. Tem um acontecimento na minha família que foi justamente por isso. Né? Não estou dizendo que foi por isso que aconteceu, mas é porque foi uma teima. Não, nós vamos e acabou. E às vezes acontece o contrário. É. Na minha família, não comigo, mas na minha família aconteceu o contrário. Cobrava-se dos pais o não terem sido mais rigorosos. Entende? Entendo. Não dá para me falar muitos exemplos, senão eu acabo falando demais, que eu me conheço. Eu acabo contando tudo. Mas se cobrava dos pais eles não terem sido mais cobradores, né? Cobradores. E aí a gente cantou, a gente sabe que vocês sabem que eu canto com uma beleza, né? E a minha música de karaokê é Legião Urbana, né? Ele tem aquela parte assim: seus filhos vão ser filhos de santo. Você culpa seus pais por tudo. Exatamente. Você culpa seus pais por tudo. Acordou, isso é um absurdo. São crianças como você. São o que você vai ser quando você crescer. Quando eu falei isso para o cidadão, e a gente era tudo novo, né? Aí eu falei, mas tu é muito parecido com ele. Aí, rapaz, quase que eu comprei uma inimizade em família. Mas é verdade, né? É isso aí. É verdade. Às vezes a gente culpa os pais, né, e outras coisas, os amigos. Por que ninguém disse? Mentira, todo mundo disse. Você que quis ir lá. As pessoas diziam, não vai, você não ouvia, a gente não ouvia. Aliás, a gente não queria ouvir, né? Exatamente. E aí a gente, depois que a coisa não dá exatamente... Só foi, ninguém segurava. Também vi muito isso também. Que faz parte, né? Tem filhos muito rebeldes. Que o pai fala, entra por aqui e sai pelo outro. Tem não? Filho rebelde, pai rebelde, irmão rebelde. Como tem? Né? Não. Agora substituiu um americano aí no lugar do Anderson. Oi? Uma mulher estava falando inglês aqui, recording in progress. Não, é porque está no lugar do Anderson. Minha internet caiu. Aqui, deixa eu ler aqui, a Cristina comentou aqui. A gente vai ter que se acostumar com isso, gente, porque daqui a pouco a gente vai voltar para o estudo presencial e a gente vai ter o presencial com o Zoom, né? Então, vamos lá ver o que a Cristina comentou. É ela mesma, a Cristina do Divino Espírito Santo. Sabrina Sato, isso mesmo, ela já falou a mesma coisa que a Denise. Ela está dizendo aqui, ó, estou vivendo a síndrome do ninho vazio. Exatamente. Tem isso, né, gente? Também tem isso. Síndrome do ninho vazio é complicado. Há estudos sérios sobre isso na área da psicologia. Não é simples assim, não. E outra coisa, nem sempre a gente reconhece, a gente percebe. E a gente só percebe quando esse ninho está vazio. Porque quando ele está cheio, a gente cansa de reclamar, né? Reclamando, então, você faz isso, você faz aquilo, que é isso. Aí, quando você fica sem essa possibilidade, você começa a perceber que você se tornou um ninho, né? Um pássaro no ninho
sozinho, né? Vazio, sem ninguém para você falar nada. E a Aí, gente às vezes, tem alguns que ficam loucos, até começa a falar consigo mesmo. Eu já estou começando. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Ainda mais quando os filhos estão com 16, 17 anos, que eles já estão próximos a decolar, né? Temos que tomar muito cuidado. Porque, infelizmente, é inevitável, né, gente? É inevitável. A gente viveu isso e sabe O Rui que... ainda está naquela fase ali das flores, está só no jardim. Quem? Não, e olha, meus dois Olha, filhos, tem um filho com 30 e outro com 31, eu gente. Calma sei, aí. mas esse já passou. E outra Aí coisa, ó, você renovou, cara. vocês estão aí conversando aí, eu me lembrei de uma coisa, eu sempre falei para meus filhos, eu criei vocês para o mundo, não foram para mim. É verdade. Então, desde pequenininho, eles ouviram isso de mim, e graças a Deus eu suportei tudo isso. Porque eu já tinha essa ideia, eu não era espírita, mas já falava isso. Eu estou criando vocês para o mundo, não é para mim. E hoje, graças a Deus, eles estão aí. E eu, Nossos filhos têm que ser nossos amigos, né? Isso aí, desse jeito. Tem que ser nossos amigos. Desse E nossos jeito. pais também, nossos amigos. E até para a gente vai ficar por aqui nesse item, né? Não vou seguir para o 115A, mas até por causa do murmúrio, né, gente? Eu ia falar do Drama de Obsessão, acabou que é um livro da Ivone Pereira, em que tem espíritos obsessores que sofreram juntos e perseguem a pessoa juntos há 400 anos. Então, vocês vejam, e isso a gente vê, seja através do desdobramento ou da reunião mediúnica, a gente vê é constante e imenso o número de pessoas desencarnadas, que desencarnam, que morrem, né? Vão para o mundo espiritual e ficam presos a ressentimentos, ódios e raivas. É justamente isso que impede a gente de crescer. Você vê que o item 114 está ligado ao 115. Então, o crescimento tem muito a ver com o perdão. Percebam como está uma coisa, o perdão é que nos impede de murmurar. Então, a gente tem que trabalhar os dois perdões. O auto-perdão, perdoar a si mesmo porque vive assim, porque está assado, porque aquilo aconteceu, porque a gente tem que se perdoar e tem que perdoar todas as pessoas o tempo todo para poder estar livre. Porque a emoção do remorso, do murmúrio, é que cria o umbral. Olha só que coisa. O umbral que a gente fala tanto, ele é antes de ser uma região no mundo espiritual, ele é a irradiação das almas, dos espíritos, as vibrações que a gente irradia com as nossas emoções. A gente falou sobre, no estudo de sábado, né? A gente falou muito sobre as emoções, né? Como essa questão da emoção, como ela plasma formas pensamento, né? Em vida, você já cria essas formas pensamento que te envelopam. Tu fica envelopado por essas formas pensamento. Quando você desencarna, você já criou uma série de clichês mentais e muitas vezes esses clichês densos é a primeira região que você vai, a região que você criou mentalmente. Por isso que André Luiz diz que a gente é co-criador, porque a gente cria através do pensamento, da emoção e dos sentimentos e das energias que a gente movimenta, a gente cria os painéis que a gente convive quando está encarnado. E isso nos realimenta, reestimulando
os mesmos pensamentos. Então, você, quando começa a colocar perdão e compaixão e resignação, você começa a limpar isso. Você começa a luarizar, você começa a limpar isso de dentro de você. Você faz a desumbralinização. Tira o umbral de dentro da gente. Não é fácil. A maioria de nós estamos engolidos por essas energias mentais. Sair disso depende do esforço pessoal. Reflexão, meditação, oração e trabalho no bem. Trabalho no bem vai afiar o nosso coração para o sentimento bom para o outro, sem ganhar nada em troca. Então, quando você está ali orando para uma pessoa, dando um passe ou entregando algo, como a gente fez lá a entrega, você está dando aquilo está treinando, é um exercício de desapego. É pequenininho, não é nada demais, não vai mudar a vida de ninguém, mas é o início do princípio do começo da grande mudança. Gente, ficamos por aqui, tá bom? O nosso orador acabou de chegar e o nosso tempo também acabou de chegar. A gente agradece, desculpa aí o tempo que eu não pude estar com vocês, ainda estou enrolado com o negócio de nota, mas vamos que vamos, graças a Deus estamos mais um dia vivos, que Deus, Papai do Céu, permitiu que a gente estivesse por aqui. Então, agradecemos, vamos fazer nossa prece final, rogando a Deus, a Jesus, que nos permita, Senhor, estarmos refletindo, aprendendo, vibrando, com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, com todo afago, a todas as criaturas do mundo. Auxilia-nos, Senhor, a vigiar mais, a amar mais e a servir mais. Que nós possamos, Senhor, reclamar menos, pedir menos e servir mais. Abre, Jesus, nossos corações. Permita, Senhor, que nos vejamos como espíritos imortais. Que a Tua presença, o Teu amor, a Tua luz, nos abençoe, nos envolva, Senhor, numa grande fusão de almas e energias. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a Tua paz. Vem nos envolver, Jesus, na Tua grande aura. Coloca-nos, Senhor, na Tua presença. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Vou para o YouTube. Boa noite a todos. Também. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E aí, Renato? Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite.